Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto ao vivo aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira, dia 28 de agosto. E como eu disse, você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/tvriopreto7. Confira os destaques desta edição. Inscrições para o concurso da Prefeitura de Rio Preto são prorrogadas para o dia 6 de setembro. E termina hoje o prazo de inscrições para o programa Frente de Trabalho. E a polícia investiga a tentativa de estupro de uma vendedora de 40 anos. E no quadro Vida Saudável de hoje, a psicóloga Karina Yunan fala sobre compulsão alimentar. E a doutora Camila Betelli fala sobre causas, sintomas e tratamento das varizes. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. E o prazo para concorrer a uma das 551 vagas da Prefeitura de Rio Preto e da Rio Preto Prev terminariam na próxima sexta-feira, dia 30, foram prorrogadas para o dia 6 de setembro. As inscrições ainda podem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do site da Fundação Carlos Chagas, que é o www.concursosfcc.com.br. Quem já fez a inscrição, mas ainda não pagou o boleto, também precisa ficar atento ao prazo, viu? Já que os boletos pagos fora do prazo e do horário serão invalidados. De acordo com informações da Fundação Carlos Chagas, que irá aplicar as provas, até a última terça-feira, dia 27, já haviam 44 mil inscritos. Porém, apenas 15.725 deles pagaram as inscrições. A prorrogação das inscrições foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Os editais dos concursos também estão disponíveis no site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br/concursos. E ainda falando em oportunidades, termina hoje o prazo para as inscrições de mais uma edição do Programa Emergencial Auxílio-Desemprego, também chamado de Frente de Trabalho. Com 30 vagas disponíveis, a iniciativa tem o objetivo de proporcionar ocupação, qualificação e renda à população em situação de desemprego sem registro em carteira do trabalho há pelo menos um ano. O programa é direcionado para atividades de limpeza, conservação e manutenção em órgãos públicos, estaduais e municipais. São 6 horas de trabalho diário, 4 vezes por semana. E o 5º dia é dedicado à participação em cursos profissionalizantes. Quem quiser pode se inscrever no programa e tem que ter a partir de 17 anos e sem limite máximo de idade. Os interessados devem ir até a sede da secretaria, que fica na Rua Ondina, número 216, na Redentora, até às 5 horas da tarde de hoje. É necessário, então, apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, mesmo sem ter tido nenhum registro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3211-4950. E a partir de hoje, os moradores do distrito de Schmidt, que aguardavam pela cirurgia de castração de cães e gatos, poderão procurar a unidade do Castramóvel para realizar o procedimento gratuitamente. Até o fim do ano, o Castramóvel permanecerá no distrito e atenderá prioritariamente os donos de animais da região que já estavam na fila do cadastro do CCZ. Serão realizadas de 12 a 30 cirurgias por dia, sempre levando em consideração os aspectos como espécie do cão ou gato, macho ou fêmea e porte do animal. No ano passado, foram realizadas 6.400 castrações em cães e gatos. Com o Castramóvel em funcionamento, a expectativa é aumentar o número de castrações para até 10 mil procedimentos, dependendo da demanda. E tantos motoristas e comerciantes de Rio Preto pediram que finalmente foram atendidos. Os cruzamentos nos bairros Boa Vista e Redentora receberam instalações de semáforos.
De acordo com o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, os semáforos retirados das vias de corredores de ônibus foram reformados, receberam uma nova pintura e estão sendo instalados em cruzamentos onde haviam históricos de acidentes, principalmente naqueles que registravam pedestres como vítimas. O trabalho de instalação já foi feito em 15 cruzamentos até agora, mas a ativação depende do cronograma definido junto à concessionária responsável pela iluminação pública. E o recadinho agora é para você que está em busca de qualidade de vida e saúde. Confira os benefícios da água Rárida. Há 13 anos no mercado de água mineral natural, o Grupo Minagem, que há 5 anos iniciou a comercialização da água Rárida, se consagrou por oferecer produto de qualidade e saúde à população. Padronizada por um rígido controle de qualidade, a Minagem se preocupa com todo o seu processo de produção, desde o envasamento até a chegada do produto ao consumidor final. Com propriedades medicinais, a água Rárida é diferenciada devido à sua composição bicarbonatada, seu pH alcalino e ao vanádio, resultando em mais qualidade de vida, energia e benefícios à saúde. E a polícia investiga a tentativa de estupro de uma vendedora de 40 anos. O caso aconteceu na noite de ontem, no bairro Jardim Holanda, aqui em Rio Preto. A vítima conta que, ao chegar em casa, um homem a surpreendeu, mencionando que estava armado e que um comparsa estaria esperando fora da residência para juntos cometerem um abuso sexual. A vítima resistiu à agressão e o homem acabou fugindo. A vendedora foi até a central de flagrantes e registrou a ocorrência, passando as características do suspeito, que é procurado pela polícia. E um homem de 29 anos foi preso depois de tentar atear fogo na esposa. O caso aconteceu no início da noite de ontem em Mirassol. O ataque contra a companheira aconteceu durante uma briga do casal em um condomínio de prédios. A polícia militar foi acionada depois que os vizinhos escutaram a discussão. Os policiais cercaram o condomínio para tentar prender o homem. Quando percebeu a presença da PM, ele pulou do 4º andar do prédio, teve ferimentos leves e foi encaminhado até a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Rio Preto, onde está preso. Felizmente, a mulher não ficou ferida. E você sofre com a compulsão alimentar? Então fique atento às dicas da psicóloga Karine Unan na primeira parte do nosso quadro Vida Saudável. Hoje vamos falar sobre algo que muitos irão identificar. Sabe aquela vontade incontrolável de comer? Os momentos que parecem que saciar essa vontade são mais importantes do que qualquer outra coisa. E depois aquele sentimento de culpa e de exagero, de ter estragado os próprios sonhos, mas que em uma nova oportunidade repetimos o erro sem conseguir o autocontrole? Pois é, esses podem ser indícios de uma compulsão. Seu mecanismo é como um vício, que desencadeia no organismo a percepção de que ele necessita de algo, levando à dependência física e emocional. As compulsões podem estar associadas a vários comportamentos diferentes, álcool, tabagismo, mas o fato é que, independente do produto, os efeitos sobre o organismo, mente, espírito e emoções são os mesmos. Percebemos que o ser humano tende a estar preparado para ser feliz, mas não para lidar com frustrações e traumas. Muitos migram para alguma atividade que traga alívio. Entretanto, essa sensação é momentânea. Muitos até conseguem parar por determinado tempo o comportamento errôneo, mas logo retomam velhos hábitos, porque não trataram a real causa dos seus problemas. Um bom passo é rever a rotina, para que atividades prazerosas e agradáveis sejam substituídos pela compulsão. Importante manter uma dieta equilibrada, beber bastante líquido, evitar situações e pensamentos que funcionem como gatilhos para o comer de todas as horas. Identificar o que leva aos gatilhos é importante para evitar determinadas situações e os erros alimentares. Estresse, solidão, medo, angústia, raiva, problemas de relacionamento,
O suporte do grupo como apoio é muito importante. E além disso, a meditação, em alguns casos, são indicados a medicação específica para combater uma depressão que pode ter se estabelecido, ou até a diminuição da ansiedade e o combate à compulsão. Praticar esportes, regular os hormônios, estabilizar o sono e comer alimentos ricos em nutrientes são excelentes medidas, pois assim se gasta mais energia e descarregamos todo o estresse de forma saudável. Isso vai liberar endorfina, gerando bem-estar, ajudando a reduzir a vontade de comer. Muitas doenças estão associadas à obesidade e isso pode ser revertido. Sua vida pode ser diferente. Basta dar o primeiro passo e ser persistente no restante do caminho. Um dia de cada vez. É possível construir uma vida nova com muito mais saúde. Se você está decidido a tratar esse problema, busque suporte para não deixar com que a dependência seja maior do que a sua própria vida, sua família, seus planos. É sempre o melhor caminho. E eu vou chamar o nosso apoio cultural e volto com a segunda parte do nosso quadro Vida Saudável e uma entrevista com a cirurgiã vascular doutora Camila Betelli. Agregando valores, expansão, diversificação de águas minerais naturais, é extraído um novo conceito de composição, especialmente rara, água rárida. Ela apresenta diversos benefícios à saúde, pois contribui para o equilíbrio do suco gástrico, sendo recomendada em casos de azia e úlcera. É indicado como coadjuvante na terapia de diabetes e do colesterol. Sua procedência e confiabilidade são garantidas pela captação em aquíferos profundos com extensa camada rochosa. Tudo isso sem mencionar as melhores tecnologias, práticas e monitoramento. É uma fonte natural pura e rara. E é por isso que, com responsabilidade, experiência e práticas adequadas, o Grupo Minagem prioriza a qualidade e a manutenção do bem mais precioso da humanidade, a água. Olá, amigos de São José do Rio Preto, região. O nosso encontro está chegando. No dia 20 de setembro, eu estarei aí com vocês no Costilhar da Cosmos, que acontece aí no Vila Conte, em São José do Rio Preto. A festa é tradicional, tem muita música, comida, bebida à vontade. Você vai perder nunca, né? O mais importante, é um evento solidário, pessoal, beneficente. Parte da renda da festa vai para a APAI e para a ACD de São José do Rio Preto. Não fique de fora, te vejo lá. Sei que eu errei, mas eu não sou covarde, eu sei. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. O SEMAI completa 18 anos com muitas conquistas para a população de Rio Preto. É o 7º melhor serviço de saneamento básico do Brasil. Tem a menor tarifa do estado. Investe na reforma e expansão da ETA e na ampliação da ET, que terá capacidade para atender 600 mil habitantes. E o que isso significa? É mais água de qualidade que chega até você. SEMAI, 18 anos. Presente em sua vida. O RP Notícias está de volta e nessa segunda parte do quadro Vida Saudável vamos falar sobre varizes. Para muitas pessoas, as varizes e vasinhos são apenas uma preocupação estética. Já para outras, os problemas podem ser mais graves.
E para falar sobre sintomas, causas e tratamentos, eu recebo aqui no estúdio a cirurgiã vascular, doutora Camila Betelli. Doutora Camila, seja muito bem-vinda aqui ao RP Notícias. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Doutora, muita gente confunde, eu até falei os vasinhos também, porque tem gente que confunde isso. O que são vasinhos e o que são varizes? Qual a diferença deles? Bom, Vivi, eles têm uma diferença sim. Os vasinhos são aqueles vasos bem superficiais que geralmente aparecem mais arroxeados ou mais avermelhados, e o tratamento geralmente é a aplicação ou então a realização do laser. Eles estão relacionados principalmente à complicação estética, mas as varizes já são outro tipo de veia, são veias de maior calibre, elas são um pouco mais profundas e são veias que perderam a sua função de fazer o retorno venoso como deveria. Acabaram ficando com as paredes mais dilatadas e por isso elas podem ficar mais esverdeadas. E quais são as causas, doutora? As causas são multifatoriais, Vivi, então principalmente a causa genética. Quem tem história na família de varizes tem mais chance de ter varizes e varizes mais graves. Além disso, a gente tem outras causas, como, por exemplo, o aumento de peso, uma alimentação inadequada, o sedentarismo, a falta de atividade física, ficar muito tempo parado com a perna para baixo, seja sentado ou seja em pé. O uso de anticoncepcional são alguns fatores que podem contribuir com varizes e com os vasinhos. A gente tem algumas fotos, os telespectadores podem dar uma olhadinha, ó. Comenta um pouquinho pra gente, doutora. Aí tem uma mistura dos dois? Aí tem uma mistura dos dois. A gente pode observar uma veia mais esverdeada, ela sim é considerada varizes. Essas veias um pouco maiores, de maior calibre, esverdeadas, são as varizes. Os outros vasos menores, mais arroxeados ou mais avermelhados, são os vasinhos, que nós chamamos, na verdade, de telangiectasias. Tem uma outra foto? Nossa, essa já... As varizes, elas podem ser bem exuberantes e de um calibre bem aumentado, ficando bem saltada na pele. Isso também pode acontecer. E eu disse agora no começo, né, tem muita gente que se preocupa devido à estética, mas tem problemas graves. Quais tipos de problema, se a pessoa não cuidar, não for em busca de um cirurgião vascular, pode acarretar a saúde, doutora? Então, Vivi, o que a gente precisa explicar é que mesmo uma manifestação simples como os vasinhos, varizes pequenas, eles são parte de uma doença maior chamada de insuficiência venosa crônica. A doença venosa, ela é uma doença progressiva, a gente sabe que isso pode piorar ao longo dos anos. Por isso que é importante procurar tratamento logo cedo. Então, a gente sabe que as pernas podem depois inchar, pode até manchar e formar ferida. Essas são complicações mais graves das varizes. E também aumenta o risco de trombose. Grave, né? Isso é bem grave. Por isso que uma manifestação ainda no começo pode ser tratada e isso pode ser tratado com sucesso e resolver o problema do paciente. Doutora, e quais os sintomas? Já é diretamente visível ou não? Isso que a gente está falando de vasos, de varizes, são as manifestações, coisas que a gente vê na perna. Não necessariamente a pessoa tem esses sintomas, esses sinais, mas ela pode ter sintomas, como principalmente o peso nas pernas no final do dia. O peso nas pernas no final do dia pode estar associado a um inchaço no final do dia, são os principais sintomas que o paciente pode apresentar, independente da manifestação clínica. A gente sabe que alguns pacientes têm varizes importantes e não têm sintomas, mas outros pacientes têm sintomas exuberantes, principalmente esse peso, esse cansaço nas pernas, sem umas varizes pronunciadas, mas todo mundo tem insuficiência venosa crônica e deve ser tratada. Me sinto preocupada depois dessa resposta. Doutora, e tratamento para as varizes também? A senhora falou do tratamento para os vasinhos e o tratamento para as varizes, como que é? Hoje a gente tem muitas possibilidades de tratamento. Antigamente a gente tinha a cirurgia de varizes convencional e era esse tratamento que a gente tinha. Hoje a gente tem várias possibilidades. A cirurgia de varizes ainda é uma possibilidade, o caso precisa ser avaliado, mas outras possibilidades são a espuma, que é o polidocanol, ou então a realização do laser ou o laser associado à crioescleroterapia, que é uma técnica moderna chamada de CLACS. Muitas pessoas têm medo. Eu já ouvi bastante paciente falar sobre o medo da espuma. Como que é realizado esse tratamento? Esse tratamento é realizado no consultório,
É um líquido que a gente transforma em espuma logo antes da injeção. É um procedimento muito rápido, realizado no consultório. Muitas vezes não tem necessidade de fazer isso em centro cirúrgico, mas existem algumas complicações. Nenhum procedimento é sem complicações. Mas é indolor ou sente alguma dorzinha, alguma coisa, ou uma ardência? É uma dor da picada, uma picada de uma agulha muito fina. Essa é a única dor. A injeção da substância é indolor, então o paciente pode ficar tranquilo, pode ser feita mais de uma veia por vez, né? E aí isso é feito no consultório como se fosse uma aplicação de vasinhos mesmo. E caso o paciente não se preocupe, quais são os problemas que podem acarretar? Se o paciente não se preocupar, então apareceu os vasinhos, depois foram aparecendo as varizes, com o tempo isso foi aumentando, vai piorando ao longo dos anos, a perna começou a inchar, aí o paciente vai perceber que perto do tornozelo vai ficar uma mancha mais escura, são manchinhas pequenas castanhas que vão se somando para fazer uma mancha maior, e essa mancha maior pode até virar uma úlcera. Ou, no meio desse caminho, o paciente também pode ter trombose. Então, não são todas as pessoas que têm vasinhos, que têm varizes, que vão ter trombose, que vão ter uma úlcera venosa. Isso a gente também precisa deixar claro. Mas a evolução da doença é essa. Então, é importante que a gente trate, que você procure um cirurgião vascular para poder atender a sua necessidade, explicar o que pode ser feito. Existe tratamento, existe um tratamento clínico que funciona também. E isso tem que ser individualizado para os pacientes. Então, depende da faixa etária, depende das comorbidades, tudo pode ser individualizado. E eu vou falar uma coisa bem clichê, vou falar até aqui nessa câmera fechada, ó. Prevenir é o melhor remédio. É clichê, mas é verdade, gente. Porque como a doutora acabou de falar, se você procurar no início, você pode fazer uns tratamentos mais leves até, dependendo, né, do paciente, como ela também falou, que isso tudo é individual, mas depois que chegou a um caso mais grave, mais extremo, os tratamentos também são mais extremos, né, doutora? Exatamente. A doença mais grave é uma doença sempre mais difícil de tratar, com um pós-operatório mais trabalhoso para o paciente, envolvendo mais riscos. Esses procedimentos, em geral, são seguros, né? Mas é sempre mais difícil quando a cirurgia é maior, o procedimento é maior, com uma doença mais avançada. Quanto antes a gente puder tratar, melhor. Se não tiver nenhuma manifestação importante, mas tiver aquela dorzinha na perna no final do dia, é importante a gente pensar num tratamento e é importante a gente saber o que pode ser feito para prevenir que piore, né? Se vai piorar, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar, para não piorar? Tem algumas coisas que a gente pode fazer em relação à prevenção. Atividade física. Na atividade física, caminhada é o suficiente, não precisa ser nada além disso, mas é importante que a gente trabalhe a musculatura da perna, a musculatura da panturrilha para prevenção. Evitar ficar longas horas com a perna para baixo, seja em pé ou seja sentado, então fazer movimento com as pernas, movimento como se fosse acelerar um carro, isso é bem importante também, ajuda na circulação. Evitar de usar roupas muito justas, que também pode piorar na circulação se isso for um hábito, se for usado todo dia. Né? Considerar o uso do anticoncepcional, não estou dizendo para as pessoas pararem o uso, mas considerar se existe talvez alguma outra coisa que possa ser feita, que não precise utilizar o hormônio, converse com o seu ginecologista e com o seu vascular sobre isso. Né? Então, alimentação saudável, tomar bastante água, repousar com as pernas para cima, são coisas que todo mundo pode fazer e que já ajuda na prevenção das varizes. E quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá no Instagram da doutora Camila. Doutora, passa seu Instagram para o pessoal. Meu Instagram é CamilaBetelli_vascular. Doutora, muito obrigada, então, pelas suas informações e esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, foi um prazer, Vivi. Obrigada. E se você está em busca de oportunidades de trabalho, confira agora as vagas no balcão de empregos. Uma vaga para apoio de elétrica, 2 vagas para atendente de call center, 2 vagas para auxiliar contábil, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 20 vagas para eletricista de linha morta, 8 vagas para eletricista de linha viva, 3 vagas para estágio em administração, 2 vagas para estágio em engenharia de alimentos, 2 vagas para orientador comercial
e uma vaga para vendedor de ótica. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho, na Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir tudo que rola ao vivo aqui na nossa programação, acesse o nosso site. É tvriopreto.tv. E se você quiser saber mais sobre os nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram, é o @RP Notícias Oficial. E se você tiver alguma sugestão de pauta, pode enviar aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você, então, amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui no canal 7 da NET e também nas nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e até lá.